Olá, queridos irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui, em nome de Jesus e por causa de Jesus, reunidos para mais uma reflexão, para mais um momento de bálsamo para as nossas almas, para mais um momento de descanso para o nosso espírito, para mais um momento de certeza de que não estamos sozinhos, E por que não mais um momento de aprendizado? Todo momento que se fala da palavra, da fala do nosso Mestre Jesus é uma grande oportunidade de aprendizado. E eu desejo a todos, então, uma excelente reflexão. Espero que todos tenham lembrado de colocar uma aguinha para serem fluidificada, lembrando que devemos mentalizar o que nós desejamos nesta água, qual medicamento, o que nós necessitamos. Também lembrando que devemos nos desligarmos agora de pensamentos negativos e nos conectarmos a esta casa, a Fraternidade Espírita Candeia de Maria, que nesse instante, irmãos, estão aqui reunidos e trabalhando para que possa sim ser realizado o que cada um de nós necessita e veio buscar. Claro que no merecimento de cada um, mas podemos nos tornarmos merecedores, sempre lembrando que Jesus em momento algum nos abandona. Então podemos nos tornar merecedores a partir das nossas mudanças, a partir das nossas atitudes, mudanças internas, mudanças de pensamentos, mudanças de ambiente. Então, queridos irmãos, que a espiritualidade nesse instante possa estar assim nos iluminando, coordenando nossos pensamentos e preparando o nosso coração para que germine a semente que hoje aqui será plantada. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, queridos irmãos, eu vou iniciar assim com uma pergunta. O que te move? O que te faz estar neste momento ouvindo essa reflexão? O que te trouxe até a casa espírita? O que fez com que tu buscasse a ajuda? Então, alguma coisa nos trouxe até aqui, alguma coisa nos levou à casa espírita, alguma coisa que nos dá esperança, alguma coisa que nos faz acreditar. E isto chama-se fé. A fé é que faz com que nós procuramos. A fé que faz com que nós acreditemos.
Se estamos aqui nesse momento ouvindo uma palavra do Mestre Jesus, ouvindo essa reflexão, é porque nós temos fé, é porque nós acreditamos naquilo que nós fomos buscar. E principalmente, acima de tudo, nós acreditamos nas promessas de Jesus. Então, do Evangelho, a fé é mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. É mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhes velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então aí nós já temos uma boa reflexão. Primeiramente ali na primeira frasezinha já nos diz que a fé tem de ser ativa. Então o que isso quer dizer? Fé ativa. Lembra que eu falei o que nos trouxe aqui? O que fez com que a gente buscasse essa casa? Foi a fé, e ela nos pôs em movimento, ela nos colocou em busca, ela nos fez agirmos, tomarmos atitude. Isso é fé ativa, isso é fé em movimento. Ela não deve entorpecer-se. Não deve ser uma fé sem mudanças, sem atitudes, mesmo que seja em pensamento. Porque uma fé sem ação é uma fé morta. Nós precisamos agir com a nossa fé e pela nossa fé. Nós precisamos buscar alimento para a fé. O que nos trouxe aqui? Viemos alimentar a nossa fé, viemos em busca, nos colocamos a caminhar, nos colocamos a caminho da esperança. Porque a fé é a mãe da esperança e da caridade. Nos coloquemos a caminhar. A fé nos trouxe esperança. E muitas vezes a fé nos traz a certeza. Porque a fé verdadeira, ela nos traz a certeza. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. A partir do momento que eu tenho fé, eu tenho esperança. E a fé, ela me torna um ser humano melhor, porque me aproxima de Deus. A fé me faz orar, a fé me faz agradecer, a fé me faz buscar. Então, ela me põe em movimento e me transforma. Ela me aproxima de Deus. E todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos seres humanos melhores e mais caridosos.
porque nos aproximando de Deus, a nossa percepção do mundo, do homem e de tudo que existe nesse planeta fica diferente e desperta em nós o amor e a caridade, porque a fé nos faz ser humanos melhores. A fé nos eleva, faz o nosso espírito crescer, evoluir, e todo ser humano com evolução espiritual, ele tende a praticar a caridade. Então a fé, como diz o título, ela é mãe da esperança e da caridade. Não é a fé que faculta a esperança? Não é a fé que nos faz crer nas promessas do nosso Senhor? Se não tiverdes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Que interessante, né? A fé nos põe em condição de amarmos. Porque, como falei, é a fé que nos aproxima de Deus. É a fé que faz com que a gente mude, evolua. Então a fé, esperança e caridade é o que nos ensina a amar e nos faz amar, porque nos transforma. A fé faz o nosso coração mais doce. A fé transforma nossas atitudes. Com a fé, os nossos problemas ficam menores, ficam mais leves. Porque com a fé nós temos a certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos amparando, está nos acolhendo, está nos orientando. Então, queridos irmãos, a fé, como diz lá em outra passagem, transporta montanhas. E quais são essas montanhas de que Cristo falava? Muitas vezes as montanhas são os nossos medos, as nossas doenças físicas, as nossas doenças espirituais, as dificuldades do dia a dia, a dificuldade de nos relacionarmos, as dores da nossa alma. São essas montanhas que a fé remove. Então, continuemos buscando, alimentando, porque, como sempre foi dito, já é até repetitivo,
Mas cabe novamente dizer aqui, né? A fé é uma plantinha, ela deve ser regada. Senão, queridos irmãos, ela morre. Se a fé não for alimentada, se a fé não for regada, ela tende a sucumbir, ela tende a morrer. Aí tu pode estar perguntando, mas de que forma eu posso regar e alimentar a minha fé? Buscando. Aí entra a fala de a fé ativa. Levanta-te e anda. Procurai e acharei. Baterei e a porta se abrirá. São promessas do nosso Mestre Jesus. Para isso, precisamos alimentar, precisamos regar, precisamos ouvir as palestras, precisamos ir na casa espírita, precisamos orar, orar e orar. A oração é que nos aproxima de Deus. A oração é um diálogo com Deus. É um momento que nós temos para conversar com Deus. Com Jesus, com Maria, com os nossos mentores espirituais, enfim, com quem nós nos propusermos a conversar. Vamos alimentar essa fé. Vamos ter o Evangelho lá em casa, vamos fazer a leitura do Evangelho. Vamos fazer o Evangelho no lar. Vamos procurar uma casa espírita, um templo, uma igreja católica, uma igreja evangélica, mas vamos ouvir o que Jesus tem para nos dizer. E a palavra de Jesus é essa aguinha que rega a plantinha chamada fé. Mas a fé tem que ser ativa, tem que ter atitude, tem que buscar, tem que caminhar. Temos que nos oportunizarmos ao crescimento espiritual. Temos que levar para dentro dos nossos lares o nosso amigo verdadeiro, nosso amigo de todo momento, Jesus, nosso irmão mais velho, nosso guia e modelo. Guia porque nos mostra o caminho. E modelo porque temos que segui-lo pelos exemplos. Queridos, foi a fé que nos trouxe até aqui. E é a fé que vai fazer com que o que nos machuca, com o que nos dói, tenha cura e tenha alívio. Acreditemos, mas acima de acreditar, tenhamos fé. Uma boa noite a todos e um abraço.